Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim trazer um assunto que vai mudar a sua concepção de estratégia dentro do seu negócio. Porque o que que eu venho percebendo? Que empresários inteligentes não estão usando inteligência artificial apenas para criar post e para automatizar tarefas pequenas. Eles estão usando inteligência artificial para ganhar muito mais velocidade, para reduzir os seus custos, para aumentar as suas margens, para melhorar a tomada de decisão. E isso é algo que vai fazer a tua empresa ser muito mais eficiente. Enquanto a maioria está tentando entender o que está acontecendo, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Você vai entender o problema, porque muita gente está achando que inteligência artificial é uma tendência do futuro. Não, 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 não. Inteligência artificial está mudando o mercado de agora e as empresas que estão entendendo isso estão crescendo a uma velocidade absurda, ganhando mercado de uma maneira estrondosa. E se você não se ligar, você não vai conseguir acompanhar. Porque no final do dia, o mercado nunca premiou quem estava trabalhando mais. O mercado sempre premiou quem consegue operar melhor, mais rápido, com mais inteligência, gerando maior lucratividade e diminuindo seu custo. Enquanto muitos de vocês continuam presos na sua operação, na operação manual, em equipes que está fadada, sobrecarregada, processos lentos, decisões demoradas, várias empresas estão usando inteligência artificial para acelerar suas vendas, criar conteúdos de escala, conteúdos mais assertivos, posicionamentos mais claros, melhorar o atendimento, analisar o comportamento do teu cliente, estruturar os processos, ganhar, de fato, essa produtividade absurda. E quando eu digo absurda, é porque muitas vezes eles estão na frente, principalmente com a análise de dados, porque quando eu tenho dados, quando eu consigo perceber, analisar o comportamento do meu cliente, quando eu consigo ter uma visão clara do meu negócio, eu tomo decisões muito mais assertivas. E quanto vale não errar? Isso é uma pergunta muito profunda. Por quê? Você pode fazer uma análise de mercado através de IA, você pode ajustar processo através de IA, você pode criar estratégias de negócio através de IA. E aí, antes você gastava fortunas para essas análises. Você demorava dias, meses para ter esses dados. E hoje, isso não é mais necessário. E o mais perigoso é que ainda algumas pessoas estão só no começo. O que muita gente não percebe é que a IA não vai substituir a empresa, mas as empresas que usam IA vão substituir as empresas que estão ignorando esse processo. Porque toda evolução de mercado vai criar sempre dois grupos, os que resistem e os que crescem na onda. O nome disso é cultura antifrágil. Eu entendo uma tendência e eu utilizo essa tendência como instrumento do meu negócio. E nesse momento existe uma vantagem competitiva gigantesca sendo construída de maneira muito silenciosa e mais barata. Empresários inteligentes estão usando inteligência artificial em três pilares que eu quero mostrar a você aqui no detalhe. Como é que de maneira barata, como é de uma maneira assertiva, estes empresários estão acelerando, ganhando mercado através dos dados que essa inteligência artificial nos trazem, mostrando para a gente uma estratégia muito clara. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um estudo dos três principais grandes pilares que esses empresários que estão rampando, que estão diminuindo o custo, aumentando a lucratividade, estão fazendo na busca, na conquista dessas inteligências artificiais. Vou contar para você, tomando um golinho de café. Você quer? Hum. O primeiro grande pilar nesse projeto é a velocidade operacional. Eles estão usando drasticamente, absurdamente, para ganhar velocidade dentro da operação. Porque quando você tem uma empresa lenta, você começa a perder mercado.
Hoje, você consegue usar a inteligência artificial para organizar os teus processos, acelerar o teu atendimento, responder o cliente muito mais rápido, estruturar propostas, melhorar uma comunicação interna, gerar ideias, resumir reuniões, construir apresentações, analisar os dados, reduzir horas operacionais em tarefas que antes consumia toda a tua equipe. E isso, gente, muda completamente a produtividade de uma empresa, os teus custos operacionais. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. A gente sabe que dentro de uma empresa, dentro de um comércio, enfim, um dos maiores custos que existe é com a operação. É como manter a operação. Inclusive, eu gravei um conteúdo aqui no portal que um dos aspectos negligenciados na precificação é a precificação operacional por produto. Então, para que eu tenha um desenvolvimento de uma precificação saudável, eu preciso precificar um índice operacional por produto. E aí a gente viu que um dos maiores gargalos nisso é porque o preço operacional de um produto é algo muito alto, porque envolve uma série de coisas, desde atendimento de prospecção, a revenda do cliente, ao cliente entender e continuar consumindo. E aí, quando você traz a inteligência artificial, que ele te dá uma análise de dados, melhores reuniões, a gente sabe que se a gente demora mais do que 30 minutos para atender o cliente, outra pessoa já vendeu. E ele traz toda essa celeridade, o que que acontece? A tua margem aumenta. O teu preço, o teu custo por produto operacional diminui. Gente, isso é uma celeridade absurda. E as empresas inteligentes estão usando isso a seu favor. Então, eu crio toda a estratégia mental, porém toda a execução é muito mais barato. O segundo pilar que estão usando inteligência artificial absurdamente é o marketing, é a aquisição do cliente. Enquanto alguns negócios ainda criam conteúdo de forma aleatória, vários empresários estão usando inteligência artificial para estudar o comportamento do mercado, criar estratégias de conteúdo, desenvolver campanhas, encontrar padrões de audiência, gerar cópias melhores, acelerar as produções de marketing sem depender exclusivamente de grandes equipes. Isso é uma vantagem absurda. Coloca aí o teu custo de marketing. Gente, a gente gastava com tudo. Era estratégia, era copy, era análise de mercado, era campanha. Hoje, com os inputs corretos, os contextos corretos, as informações contexto correto, toda essa estratégia é feita pela inteligência artificial. Isso vai criar uma vantagem enorme. Você só faz imputar dados, por exemplo. Eu tenho um agente de marketing que eu lanço, por exemplo, um conteúdo. Eu trago os dados desse conteúdo e fico imputando. Então, cada dia mais ele está melhorando os meus conteúdos. Cada vez mais eu atraio clientes qualificados. Por quê? Porque eu vou imputando nessa inteligência artificial os dados sobre aquilo que ela gerou. E aí ela vai ajustando. Isso era uma despesa, né, um investimento absurdo. E aí você ganha o quê? Velocidade de execução. Quem testa mais rápido aprende mais rápido. Quem aprende mais rápido vai crescer mais rápido. O terceiro pilar mais usado em inteligência artificial é na tomada de decisão. E esse também, para mim, é o mais poderoso, porque muitos de vocês tomam decisão no emocional, no improviso, na pressão do dia a dia. A inteligência artificial começa a assumir uma análise muito mais rápida de tomada de decisão, de organizar todas as informações, de ler os dados como um todo, de fazer projeções e estruturas. Se você pega uma agente e você coloca a central de custo, você coloca teu impulsionamento de campanha, você coloca toda a estratégia que você tem, os dados dos teus clientes, o comportamento dos teus clientes, eles geram uma estratégia clara. Muito mais inteligente se fosse você que fosse fazer.
E aqui tem um ponto muito importante. Inteligência artificial não vai substituir a tua visão e estratégia. Ela vai potencializar uma visão e estratégia, ou seja, ela vai colocar luz nos teus pontos cegos, porque a inteligência artificial não vai criar uma liderança, mas ela vai criar um posicionamento. Ela não vai criar, eh, como é que eu posso falar? Um posicionamento de líder, mas ela vai fazer com que você se posicione de maneira mais assertiva. Ela não cria uma inteligência emocional, ela não cria uma cultura, ela não vai criar uma visão de mercado, mas ela vai acelerar as empresas, ela vai acelerar decisões inteligentes, ela vai liderar empresários inteligentes. E talvez esse seja o maior erro de muitos de vocês, tratar a inteligência artificial como ferramenta pequena, quando na verdade ela está se tornando uma infraestrutura gigante. Quanto mais você imputa informação nela. Da mesma forma que a internet deixou de ser um diferencial e virou obrigação, a inteligência artificial vai seguir o mesmo caminho. Daqui a pouquíssimo tempo, empresas que não estiverem usando inteligência artificial, principalmente nas camadas operacionais, provavelmente vão parecer lentas, caras e ultrapassadas. Isso não significa virar uma empresa robotizada. Significa que você precisa construir uma empresa muito mais inteligente. Porque o futuro não pertence para quem trabalha até a exaustão. O futuro, ele pertence para quem consegue combinar estratégia, tecnologia, velocidade e posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa, honestamente, a maioria das empresas ainda está atrasada. Enquanto alguns estão usando IA para ganhar escala, outras ainda estão tentando entender se deveria começar a utilizar. É um retrocesso absurdo. E no mercado, geralmente, quem entende primeiro domina primeiro. Quem chega primeiro toma água limpa. Então, talvez a pergunta mais importante não seja se a inteligência artificial vai mudar os negócios. A pergunta que você tem que fazer é: sua empresa vai crescer com essa transformação ou você vai ser atropelado por essa transformação? Então, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta, compartilha, divulga, porque eu quero entender quantos empresários já perceberam que o mercado mudou. E eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre crescimento empresarial. Aqui a gente fala sobre o futuro dos negócios. Aqui a gente fala sobre posicionamento, sobre escala, sobre transformação. E eu quero levar você para o próximo nível. Então vem comigo e compartilha esse vídeo e divulga o canal. Até o próximo entendimento sobre como você vai utilizar ferramenta, posicionamento, autoridade, venda, marketing para ser um agente transformador da sua realidade.